Olá, Miguel. O meu nome é Sandra. Em contexto profissional, Sandra Estevão Rodrigues. Eu vim para Braga aos 17 anos porque, na verdade, as minhas origens são bem lá de baixo do país. Sou de Monte Gordo, no Algarve. Sou escritora. Eu, Sandra, sou o Miguel Marado. Trabalho como guia turístico, como ator também. Profissionalmente, aliás, a nível de estudos, digamos, formei-me como arqueólogo, sobretudo na área da bioarqueologia, e o que eu gosto de fazer é coisas relacionadas com arte, como sou escritor também, sou ator não só num contexto profissional, como sobretudo num contexto amador, na Nova Comédia Bracarense, e sou daqui de Braga, sou um amante da cidade. A primeira pergunta é: como descreverias a cidade de Braga a alguém que nunca a visitou? Olha, eu para mim Braga é uma cidade absolutamente fascinante. Eu gosto desta cidade por tudo o que ela nos oferece e que muitas vezes as pessoas não conhecem. Eu tive o prazer de fazer 2 visitas guiadas aos Jardins de Braga e aos monumentos. De facto, fico impressionada com toda a história riquíssima que esta cidade alberga. Fora isso, nós temos tudo aqui perto de nós e eu já estou cá há tempo suficiente para sentir que Braga é, de facto, também a minha cidade. Não, e concordo com aquilo que disseste inteiramente. Realmente é uma cidade muito histórica. Isso é das primeiras coisas que me vem à cabeça, porque é das coisas que mais me inspira também. E, por outro lado, uma cidade muito grande nos sentidos, mas também suficientemente pequena para ser confortável, para ser uma cidade fácil de viajar, de percorrer, sem grande desconforto, sem grande stress. E isso, para mim, é o ideal, é a combinação ideal. Qual é, assim, a tua área, seja uma praça, uma rua, um jardim, qual é a tua parte preferida aqui de Braga? Gosto imenso do Jardim de Santa Bárbara. Se for para estar com alguma amiga ou amigo, tranquilamente a conversar. Como eu também pertenço ao grupo dos materialistas, gosto muito da Rua de Souto. Pois. E a Avenida da Liberdade, naturalmente. Se eu tivesse de escolher realmente um local, também seria provavelmente o Jardim de Santa Bárbara. Ai, que engraçado. É um sítio que a todos os níveis acho que é assoberbante no sentido positivo. Agora, a cultura em Portugal é acessível? Depende. Olha, eu gostava de ir a uma feira do livro e poder comprar um livro que me fosse acessível. Isso implicaria o quê? Implicaria que eu, em vez de comprar o livro em papel, compraria uma pendrive em que estivesse lá um documento e esse documento estivesse ou num doc ou num PDF que não fosse em formato de imagem, porque se for em formato de imagem, depois aquilo ainda tem que fazer o reconhecimento de caracteres, não é? E às vezes sai com erros. Claro. Pronto. E já há um tratado assinado e ratificado, que é o Tratado de Marrakech, mas essa parte, enfim, ainda não estou a ver nada das editoras nesse sentido. Depois, há muitas situações em que há obstáculos nas ruas que não estão sinalizados, nomeadamente os maus estacionamentos, não é? Fora do passeio, em cima dos passeios. Sim. Essas coisas todas, mas também não há passadeiras sinalizadas, ou seja, com relevo no chão. Sim. Para a gente perceber onde começa e acaba a passadeira, até porque a passadeira, a gente pode estar a desviar-se para a esquerda ou para a direita e sair da passadeira e não dá conta disso, claro. Porque ir em frente para um cego não é o mesmo que ir em frente para uma pessoa que vê. Tudo aquilo que está fora do alcance da bengala. A bengala é uma extensão, a bengala branca é uma extensão da nossa mão e vai à nossa frente para detectar os obstáculos, mas não detecta os obstáculos da cintura para cima. Logo, aqueles placares tão engraçados que estão no meio dos passeios, não é? Tem um pezinho fininho, mas depois começa na altura do nosso rosto um enorme placar, lá vamos nós bater em cheio
e fazer acidentes mesmo feios. Isto só para dar alguns exemplos. O que gostavas que os outros soubessem sobre ti e que achas que não sabem? As pessoas que me veem e que não privam comigo, as pessoas veem a minha aparência e ao se aperceberem de que eu não vejo, o que veem é a minha deficiência. Então, o que eu gostava que as pessoas soubessem sobre mim, antes de qualquer outra coisa, é eu sou uma pessoa com qualidades, defeitos, valores, gostos, com as minhas pancas, entre aspas, enfim. Porque as pessoas muitas vezes não se interessam por quem é a Sandra. As pessoas interessam-se como é a minha cegueira, como é que me aconteceu, se eu não vejo nada. Sim, eu consigo imaginar isso. Aliás, se posso ser muito honesto, pronto, isto também vai de encontro um bocadinho a minha resposta. Se há coisa que eu às vezes gostava que as pessoas percebessem acerca de mim e que se calhar não é imediatamente óbvio, que vai de encontro a coisas que nós falamos já antes, é que realmente a minha intenção, eu acho que é sempre muito positiva. Tanto que eu lembro de pensar sobre esta nossa conversa e pensar, uma pessoa sabia que era do sexo feminino e visual. E isso não podia ser aquilo que eu ia fazer com que fosse o centro da conversa, porque não fazia sentido para mim. Gostavas que Braga fosse capital europeia da cultura em 2027? Claro que sim. Acho que Braga merece, sem dúvida. Braga merece que a sua cultura seja divulgada e conhecida. Eu acho que mais do que eu gostar, obviamente gostava, adorava, acho que era fascinante pelas oportunidades que ia apresentar e pelos princípios muito positivos que ia deixar para renovar ainda mais a cultura, acho que é uma inevitabilidade. Acho que é algo que, espero que seja em 2027, se não for nesse momento, é algo que está no destino da cidade de Braga, porque realmente é algo que reflete muito aquilo que é o valor que a cidade tem neste momento. É uma cidade cada vez mais rica culturalmente, com cada vez mais oferta cultural e com cada vez mais produção cultural, e isso tem de se retroalimentar, tem que se deixar crescer ainda mais, deixar a bola de neve rolar muito, muito monte para ganhar uma expressão e um tamanho que a torne parte da própria identidade da cidade. Okay. Olha, Luís, foi um gosto ter-te conhecido. Igualmente, Sandra. Faço-te um desafio. Uma vez que és guia cá em Braga, um dia destes combinas comigo e vais buscar-me à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, onde eu trabalho, para fazermos um passeio turístico e eu poder-te dizer, olha, Luís, se calhar podes usar esta ferramenta ou aquela para que as visitas que tu fazes sejam mais acessíveis a outras pessoas que tenham a minha ou outra deficiência. Excelente, isso parece-me uma excelente oportunidade mesmo. Aproveita, Sério? aproveita. Então...